Boa noite. Começa agora o último chat para falar sobre o programa Trainee AG 2016. Nosso tema de hoje é Depois do Programa, com a analista de Gente e Gestão Ana Carolina Rodrigues e com o ex-trainee e analista financeiro Marco Antônio Krause Martins. Boa noite, Ana. Boa noite, Marco. Boa noite, candidatos. Muito obrigado por estarem aqui com a gente, mais um Hangout. Tá chegando a hora, as inscrições já estão terminando e, bom, a gente está aqui para resolver qualquer dúvida que ainda tenha ficado sobre o programa. Então, fique à vontade para nos perguntar o que for preciso, que a gente está aqui para responder. Bom, vamos começar com a pergunta do Marcelo Henrique Santos Justo e do André Ramos. Como funciona o plano de carreiras da AG? O que o trainee deve esperar após o encerramento do programa? Bom, boa noite. A gente tem, sim, um plano estruturado dentro da AG. Depois do programa de trainee, os trainees passam lá pelo processo de seleção, depois eles passam por um tempo de desenvolvimento, que é dentro do Job Rotation, e depois que eles definem a área fim, eles vão para essa área em que eles vão ser desenvolvidos, né? Então a gente tem diferentes formas de acontecer esse desenvolvimento. Um dos princípios da AG, que a gente preza muito, é o princípio do autodesenvolvimento, e a gente espera que todos os nossos colaboradores, independente de serem trainees ou ex-trainees, que a gente busque esse autodesenvolvimento. A gente tem diferentes ferramentas que proporcionam isso, então a gente tem uma área de gente e gestão e uma universidade corporativa dentro da AG que possibilitam que esse autodesenvolvimento aconteça através de ferramentas como treinamentos presenciais, treinamentos e-learnings, para que esse colaborador consiga se desenvolver. Além disso, os trainees, eles participam, e todos os colaboradores, depois que o trainee vai para a área fim, eles participam de um processo de avaliação de carreira e de desempenho que a gente chama de ciclo de gente. Dentro desse processo, todos os colaboradores, eles são avaliados por um colegiado, então a gente não tem a percepção só do seu gestor, mas de um grupo de gestores que definem como está acontecendo o desempenho dessa pessoa e quais são os seus próximos passos de carreira, possibilidades de movimentação. Então, a gente tem, sim, um plano, a partir daí a gente tem um plano definido para esse colaborador de quais são os próximos passos dele dentro da AG. Além do que a Ana falou, da parte estruturada, que a equipe de gestão permite que o trainee possa se adequar à sua carreira agora no Andrade Gutierrez, existe também tudo aquilo que o trainee viveu durante o programa, que ele passou por diversas áreas, ele conheceu diversas pessoas. Então, uma vez que ele está alocado na sua área fim, ele vai seguir tendo contato com todas aquelas pessoas que ele conheceu durante o programa, e aquelas pessoas vão lembrar dele. Então, quando surgir uma oportunidade, essa oportunidade ela pode fazer com que a carreira do ex-trainee mude. E justamente porque ele já foi avaliado previamente e já conheceu pessoas que gostaram dele, que gostariam de ter ele como seu colaborador. Bom, a Carolina Borsari e o Thomas Laurindo querem saber se a empresa investe na continuação do desenvolvimento com incentivo a cursos de pós-graduação. Bom, a gente sim tem hoje uma política de pós-graduação. Essa política é destinada para todos os colaboradores da empresa. Tem alguns critérios, então as pessoas têm que ter um determinado tempo de AG. Ele é custeado parte pela empresa, parte pelo colaborador. E essa pessoa precisa minimamente ter um bom desempenho para que esteja hábil a participar desse curso de pós-graduação e também que o tema dessa pós-graduação tem a ver com o trabalho que ele vem desempenhando hoje na Andrade. Além dessa política que a gente tem de pós-graduação, como eu estava mencionando, a gente tem diversos programas internos que promovem também esse desenvolvimento e que sempre buscam esse aprimoramento de carreira do colaborador, né? Então, a gente tem treinamentos que a gente chama de treinamentos formais, mas a gente também tem todo o desenvolvimento no dia a dia de trabalho desse colaborador dentro da empresa. Bom, o Michael Rodrigues ele fez uma pergunta pelo Facebook. Depois do programa, todos os trainees passam por mais algum processo eliminatório? Bom, o trainee da AG, ele já assim que ele é efetivado, depois do processo seletivo do programa, ele já vira efetivo dentro da empresa. Então, ele não passa por mais nenhuma etapa eliminatória depois que ele já está dentro da AG. Mas é importante a gente citar que no processo do Job Rotation,
Os trainees conhecem todas as áreas, para que mais para frente ele possa definir a área que ele gostaria de trabalhar. Em contrapartida, as áreas também conhecem esses trainees e também definem aqueles trainees que eles acreditam que tenham o perfil mais próximo para trabalhar na sua respectiva área. Então, esse também é um momento de avaliação de uma forma informal, né? Esses trainees, eles precisam se mostrar interessados, eles precisam se mostrar curiosos durante todo o job rotation, porque eles estão, além de conhecer áreas novas e processos novos, eles também estão ali naquele momento definindo quais são as suas possibilidades de área afim. Marco, o que você acha? Não, concordo com o que tu falou, Ana. Ele é um processo de avaliação, mas ele não é um processo eliminatório. Essa é a principal diferença que a gente precisa salientar aqui. Uma vez que, como a Ana pontuou, uma vez que nós, futuros, antigos e atuais trainees, entramos na empresa, somos funcionários como qualquer outro, com os benefícios, com os direitos, com os deveres de qualquer funcionário da empresa. Mas a gente, como está inserido em um programa em que a gente não tem uma função definida, uma função de aprendizagem, a gente ainda não tem a responsabilidade de uma área final. E essa responsabilidade só vai ser alocada no plano de carreira do trainee uma vez que ele foi escolhido e escolheu uma área fim. Isso acontece depois dos 10 meses de job rotation. Então, é importante salientar que, por mais que não tenha um novo processo seletivo, não tenha mais cortes, o trainee está, sim, sendo avaliado durante esses 10 meses. Então, ele não pode deixar de se preocupar com causar uma boa impressão, com, de fato, ser uma pessoa bem avaliada por todas as pessoas que ele conhece, porque, eventualmente, são aquelas pessoas que vão escolher o trainee em detrimento, às vezes, de outros, para comporem a área deles. Muitas pessoas pelo Facebook fizeram perguntas sobre áreas de atuação de cada trainee, escolha de critério. Então, eles querem saber como são selecionadas essas áreas de atuação de cada trainee e qual o critério de escolha do local de trabalho. Bom, o principal critério, na verdade, é uma escolha casada, uma escolha da área, que a área ela precisa ter disponibilidade para poder receber novos funcionários, e também do trainee, de onde que o trainee ele gostaria de trabalhar, onde que ele mais se identificou durante o processo de job rotation, onde que ele acredita que ele vai crescer mais e contribuir mais com a empresa. Então, ao fim dos 10 meses, todos os trainees eles têm a possibilidade de indicar as áreas nas quais ele se sente mais apto a começar a sua carreira de fato, e da mesma forma as áreas elas mandam uma relação das vagas que estão disponíveis para receber esses trainees. Então, é basicamente um processo que casa a oferta de vagas com a demanda dos trainees. E depois, internamente, a equipe de gente de gestão avalia o que é o melhor, qual a melhor distribuição desses trainees. É o xadrez de gente, que o pessoal daqui gosta de se referir. A Thalita Zonato e a Iris Maria querem saber qual é a chance de o trainee trabalhar no exterior após o término do programa e em quais países o trainee poderá trabalhar. Tá. Todos os trainees, né, até um pré-requisito do programa é a mobilidade. Então, sim, a gente tem possibilidades reais e grandes desse trainee não ser alocado na sua cidade natal ou no seu país natal. A gente tem, inclusive, diversos exemplos, o Marco é um exemplo desse, de um trainee que era de uma outra cidade, se candidatou ao programa e ele hoje está numa cidade que não é a sua cidade natal. Então, sim, tem diversas possibilidades disso acontecer. Eles podem trabalhar, os candidatos que foram efetivados no programa podem trabalhar em qualquer lugar onde a AG atua. Então, a gente tem pessoas que estão hoje no Peru, pessoas que estão na Venezuela, algumas pessoas que estão em diferentes cidades dentro do Brasil, pessoas que foram alocadas na África. Então, a gente tem possibilidades em todos os mercados onde a AG atua. Por isso que é super importante que, de fato, esse trainee tenha mobilidade. Porque, além do job rotation, que eles conhecem todos os mercados onde a gente está inserido, no final do programa, na alocação para a área fim, também existe uma possibilidade muito grande de locais para que esse trainee possa iniciar a sua carreira. É importante que o trainee
até por todo o processo que ele vai passar, que é um programa internacional que vai mostrar diferentes lados da empresa, seja no Brasil, seja no exterior, é importante que o trainee esteja com a cabeça aberta. Ele não pode entrar no programa pensando, bom, eu quero ficar na minha cidade, eu quero ficar aqui porque é aqui que eu gosto e eu não quero mudar minha vida. Não, no momento que tu entrou no programa de trainee, vem com uma expectativa de evolução de carreira. E nem sempre essa evolução de carreira vai acontecer naquele lugar que tu tinha previsto no primeiro momento. Então, a minha dica é não se preocupa com isso agora. Entra primeiro no programa, passa por todas as etapas de desenvolvimento e deixa com que esse processo te leve a uma conclusão do que seria melhor para ti e do que a empresa entende também que seria melhor para ti. Independente de ser aqui no Brasil, de ser fora, ser na cidade de origem ou uma outra cidade, não é isso que vai te impactar negativamente ou positivamente. O João Adolfo Ponto do Amaral acabou de nos fazer uma pergunta. Qual a forma de avaliar o autodesenvolvimento dos participantes? Durante o processo, a gente faz uma avaliação muito ligada à nossa cultura, né? Então a gente avalia todos os candidatos de acordo com os comportamentos, com os princípios que a gente tem, que todos eles são baseados na nossa cultura. Por isso que é tão importante que todos os candidatos conheçam a cultura da AG, porque a gente avalia a aderência que eles têm durante o processo, quando eles estiverem aqui dentro da empresa, a aderência que eles têm à nossa cultura e à empresa. Então, todas as etapas presenciais ao longo do processo seletivo, de uma forma faseada, né? Então, a gente avalia diferentes princípios ao longo do processo, mas a gente consegue avaliar todos os nossos 12 princípios em cada uma dessas etapas. E aí a gente define se essa pessoa está ou não aderente a essa cultura, além de questões como capacidade de liderança, além de habilidades de relacionamento, que são importantes quando a gente está falando de um trainee. A Andala Yara gostaria de saber Carol, no caso, quais são as suas expectativas quanto ao perfil do candidato? O que mais vocês esperam, né, dos trainees, tanto durante o processo seletivo quanto durante todo o programa? Andala, a gente espera trazer pessoas aderentes à nossa cultura. Então, os trainees, eles são embaixadores da cultura G. Então, eles é que vão levar a cultura para os diferentes lugares onde a G está inserida. A gente não busca pessoas com experiência profissional, muito pelo contrário, a gente busca pessoas com experiências de vida e que sejam potenciais profissionais para serem os futuros líderes dessa companhia, né? Para no futuro assumirem a condução da Andrade Gutierrez. Então é muito importante que vocês conheçam a nossa cultura, tanto no processo seletivo e depois que vocês entram, vocês são capazes de conhecer o dia a dia da empresa e entender como essa cultura está inserida aqui nas diferentes áreas e nas diferentes obras e negócios que a gente tem na empresa. Então a gente espera pessoas interessadas, pessoas curiosas, pessoas que sejam capazes de se relacionar internamente, pessoas que sejam generalistas, então consigam ter informações de diferentes áreas e saber trabalhar com essas informações de uma forma única no final. Então é isso que a gente espera, né, de pessoas que estejam dispostas a trabalhar e fazer com que a AG continue sendo uma excelente empresa e que a gente tenha essa condução no futuro. Fernando Henrique Lermen, ele acabou de nos fazer uma pergunta para o Marco, na verdade. Quais foram as maiores dificuldades no processo de trainee da AG? Boa noite, Fernando. Bom, o processo de job rotation é um processo que ele te leva a novas experiências. E como são experiências novas, enfim, coisas acontecem que nem sempre foram o que tu havia previsto, né? Então, acredito que as principais dificuldades são o desafio do novo conhecimento. Vai ser exposto a uma grande quantidade de pessoas, com uma grande diferença de informações e de conteúdos que elas podem agregar para ti, e é um desafio tu conseguir organizar todas aquelas informações em um período tão curto de tempo. Acho que o principal objetivo do programa de Job Rotation é que o trainee consiga absorver o máximo de conhecimento possível em um curto período de tempo.
E esse é com certeza o aspecto que o trainee mais vai ter cobrado depois que terminar o job rotation. Então, se eu tivesse que determinar algo que me desafiou mais, realmente foi isso. Foi eu vindo de um background de publicidade, um viés para finanças, de repente eu estou conversando com um engenheiro me falando sobre a construção de uma hidrelétrica, eu tenho que assimilar aquele conceito e conseguir fazer uma conversa linear e racional com ele. Então, esse tipo de teste que acontece todos os dias durante o processo de job rotation é o que mais me desafiou, realmente. O João Adolfo Ponto do Amaral, ele nos enviou mais uma pergunta. Quais os principais pontos da cultura organizacional da AG? Nossa, acho que tem vários, né? A gente tem hoje 12 princípios, né, que definem a nossa cultura. E a gente sempre fala que esses 12 princípios, se qualquer pessoa conseguir ter e atuar de acordo com esses 12 princípios, ela vai ser o profissional ideal em qualquer empresa, né? Então a gente tem desde princípios que falam de autodesenvolvimento até o cuidado que a gente tem, que a gente deve ter com as pessoas, até a meritocracia. Então eu acho que cada um tem o seu valor, cada um é importante para a gente ser uma excelente empresa. Se eu pudesse listar aqui, eu não sei se eu teria um primeiro, um segundo. A gente tem diferentes princípios que são super importantes, espírito de dono. Não sei, você tem um, Marco, que você acha que seja mais importante para a gente dividir com os candidatos? Eu acho que, na verdade, complementa a resposta anterior. Busque autodesenvolvimento. Acho que esse é o princípio que mais vai ser exigido dos 12 princípios que a Carol citou. O princípio busca autodesenvolvimento vai ser o que vai, de fato, te dar alguma diferença e que vai agregar na tua vida a partir daquilo tudo que tu vivenciou durante o programa de trainee. Então, assim, estudem os outros 11 princípios, todos são importantes para a composição de um profissional e de uma pessoa melhor, mas esse especificamente eu acho que é o diferencial que vai tornar um trainee, um potencial, em um grande profissional. Estamos com um pequeno problema técnico na transmissão, mas o áudio está funcionando normalmente. Nos próximos dias, nós vamos disponibilizar as imagens em nosso canal do YouTube. Nós também estamos transmitindo pelo Periscope. Então, se você tem conta no Twitter, basta acessar grupo_AG. Nós estamos falando com a analista de gente e gestão Ana Carolina Rodrigues e o ex-trainee e analista financeiro Marco Antônio Krause Martins sobre o programa Trainee AG 2016. Envie sua pergunta. O Raniel Lima fez uma pergunta pelo Facebook. Ele gostaria de saber, devido ao grau de desenvolvimento do trainee durante os 18 meses, pode-se considerar que depois do programa o trainee atinge qual nível como profissional? Por exemplo, engenheiro júnior ou pleno? Tá. Dentro da AG, né, após o programa de trainee, os ex-trainees eles vão para a área fim no segundo nível de hierarquia da empresa, tá? Então eles vão como um analista, né, dentro desse segundo nível. A gente preza muito pelo desenvolvimento de todos os nossos colaboradores e a gente entende que esse trainee ele precisa entrar nessa área e começar a desempenhar, né? Porque os outros 10 meses foram meses em que ele conheceu muito a empresa, em que ele conheceu todas as áreas, conheceu grande parte dessa liderança, conheceu todos os mercados, viu de uma forma generalista como cada um desses processos são feitos e como as pessoas atuam em cada um deles. Então é importante, depois desse tempo do job rotation, que o trainee de fato comece a entregar, e aí depois dessas entregas a gente tem um processo de avaliação, e aí a gente fala sobre carreira, a gente fala sobre desempenho e sobre os próximos passos de carreira desse trainee dentro da Andrade. Então, nesse primeiro momento, ele entra como um segundo nível, a gente não fala de um nível de liderança, né? A gente fala de um nível que ele vai ter entregas, em que ele vai ter uma atuação muito importante dentro da área, e aí, a partir disso, a partir desse desempenho que ele vem a ter e das suas ambições de carreira, a gente tem, sim, as possibilidades de movimentação. Eu acho que, complementando o que a Carol falou, mais importante do que o cargo nominal que o trainee entra na sua área, é que ele já é uma pessoa que
tenha confiança dos seus gestores e que o gestor não vai ter nenhuma timidez, não vai se segurar na hora de passar um desafio. E é justamente esse um desafio que todo ex-trainee segue carregando. No momento que ele foi selecionado para um programa por alguma característica que ele tem, que ele foi diferenciado em algum momento, ele vai ser constantemente desafiado e ele vai ter cada vez mais, o quanto ele avançar na sua carreira, novos desafios que, caso ele cumpra bem e performe, ele vai subir naturalmente na carreira. Então, se preocupar com qual é o cargo específico, eu acho que não é tão relevante assim. O Thiago Dias, ele fez uma pergunta para o Marco. Ele quer saber como é ser trabalhador da G após o programa de trainee. Oi, Thiago. Tudo bem? Bom, acho que até entra em linha com o que eu já estava respondendo na pergunta anterior. Ser um trabalhador AG, especialmente depois do programa de trainee, é interessante. Porque a gente entra numa situação de foco. Então, a gente passou 10 meses sendo treinado num programa de Job Rotation e a empresa ela carrega uma expectativa muito grande em relação ao ex-trainee. Então, no momento que eu entro na minha área, eu sou um funcionário como outro qualquer, mas eu sinto sim que existe uma pressão de entrega. É uma pressão saudável, uma pressão que eu acredito que todos nós que somos competitivos e que queremos crescer na nossa carreira, nós vamos nos sentir confortável com isso, e é uma maneira também de provar qual o nosso valor profissional. Por outro lado, do ponto de vista relacional, todo mundo te trata como uma pessoa normal, então cabe a cada um de nós nos integrarmos nas áreas da maneira mais natural possível e a partir daí a carreira normal. O programa de trainee ele é um atalho, de fato, ele dá uma agilidade muito grande uma vez que se entra na área afim, mas ele é só um ponto de partida. Depois disso, performar, entregar resultados e crescer. O Fernando Henrique Lerme, ele quer saber quais são as principais atividades que os trainees desenvolvem durante a faculdade que ajudam no processo. Por exemplo, empresa júnior, iniciação científica, estágios. Isso ajuda no processo seletivo? Então, como eu falei anteriormente, é super importante que a gente consiga avaliar ao longo do processo seletivo não a experiência profissional, não é isso que a gente busca em um trainee. A gente busca uma experiência de vida, né? E aí é possível a gente ver essas experiências de vida em atividades muito distintas, né? Desde um esporte em equipe que a pessoa faça ou tenha feito em algum momento da vida, até sim em estágios que ela tenha feito, mas muito mais pelo seu desempenho e como ela conduziu determinadas situações ao longo daquele estágio do que a experiência profissional que ela tenha. Empresa júnior é super importante, eu acho que pelo mesmo motivo do estágio, algum trabalho voluntário. Então essas são diferentes ações que a pessoa possa fazer ao longo da vida dela, que são relevantes quando a gente está falando de um perfil, principalmente de trainee, né? Se ele é proativo, se a capacidade de relacionamento que essa pessoa tem é positiva, se ela já vivenciou algumas situações que fossem um pouco mais complicadas e como ela soube contornar, a forma como ele conduziu isso. Então tudo isso é muito importante e a gente consegue sim avaliar durante o processo seletivo e nos ajuda a definir se essa pessoa é uma pessoa ideal para vir trabalhar como um trainee da gente. A Lohana Cortez fez uma pergunta pelo Facebook. Ela gostaria de saber se depois do programa a gente já tem uma quantidade de vagas para admitir ou critério de permanência pelo desenvolvimento ao longo do programa. A gente, desde o primeiro momento em que a gente seleciona os nossos trainees, lá depois da última etapa presencial, a entrevista final, a gente admite todas essas pessoas e elas não são mais avaliadas ou passam por nenhum tipo de seleção para continuarem ou não na empresa, né? A gente, a partir do momento que a gente define quem são os nossos trainees, a gente vai com eles até o final, claro, né? Salvo exceções em que a pessoa não tenha um comportamento adequado ou não tenha uma conduta de acordo com o que a gente preza dentro da AG.
Se não for por isso, a gente tem todos esses trainees com a gente ao longo de todo o programa e depois, na área fim, eles continuam como qualquer outro colaborador. A gente não tem nenhum processo de seleção que a gente aplique para o trainee continuar ou não, mas dentro da companhia. O Pedro Quadros, ele acabou de fazer uma pergunta, ele quer saber se é comum ao trainee engenheiro ser designado para cargos de engenharia, projetos, obras, entre outros. Essa eu acho que o Marco pode responder, porque eu... É importante notar, Pedro, que não é só a tua formação que vai definir a tua área final. Tem muito a ver com o teu perfil, com o quanto as áreas gostaram de ti, quanto tu gostou das áreas, quanto tu sente que tu vai desenvolver uma carreira lá e, de fato, contribuir com a área. Então, assim, claro que um engenheiro ele vai ter muito mais... ele vai estar muito mais adequabilidade dentro de uma área de engenharia do que um publicitário, do que um administrador. Mas isso não tem que ser levado ao pé da letra. Tem muitos engenheiros em áreas corporativas e da mesma forma que existem pessoas que não são engenheiros que trabalham na operação. Então, o que pode às vezes ser um ponto de partida lógico, não necessariamente é a verdade, tá? Eu, por exemplo, eu sou publicitário de formação, e eu atuo numa área financeira. Ao longo do programa eu fui desenvolvendo e me inclinando cada vez mais para formar uma carreira em finanças. Então, em um momento, na verdade, a empresa ela foi taxativa comigo no sentido de, bom, o publicitário tem que trabalhar com alguma função relacionada à comunicação ou à comercial. Não. Eu fui naturalmente indo para a área financeira e a área financeira me aceitou e eu hoje estou desempenhando um papel que é muito longe da minha formação original. Então isso não pode ser levado ao pé da letra, Pedro. Como o exemplo do Marco, a gente tem outros ex-trainees que têm uma formação totalmente diferente com a área de atuação. Então a gente tem um físico que trabalha numa área comercial, a gente tem advogados em áreas comerciais, então isso de fato não é um impeditivo para a pessoa trabalhar na área que ela julga que seja mais adequada para ela. E se essa também for a pessoa que a área julga que seja ideal para trabalhar ali, não é um impeditivo. A gente não leva em consideração somente a formação. O João Adolfo Ponto do Amaral aí nos enviou mais uma pergunta. Agradecemos a sua participação, João Adolfo. É solicitado ao trainee o desenvolvimento de um projeto? E que tipo de projeto é esse? Ele também quer saber de que maneira esse projeto é desenvolvido. Sim, João, é solicitado um projeto. Como a gente vem falando, o trainee ele fica ao longo de 11 meses conhecendo a empresa, né? Então ele conhece diferentes áreas, de diferentes países. Ele tem algumas semanas formais de treinamento ao longo desse job rotation. Ele inicia lá no primeiro mês com um mês de integração para conhecer de uma forma mais macro cada uma dessas áreas e ao longo do job rotation ele entra com um pouco mais de conhecimento em cada uma delas. E aí por isso que a gente fala que ele tem uma visão generalista, né? Quando ele vai para a área fim, ele de fato conhece grande parte desses processos, muitas vezes até do que pessoas da própria área, que já estão há mais tempo na empresa. Mas ele precisa dar algum retorno para a empresa, né? A gente investiu aí ao longo de quase um ano nesse trainee, com diferentes tipos de formação, e aí depois a gente espera que ele também comece a dar o retorno para a organização. Por isso que a gente tem esse projeto, né? A gente tem um lado muito grande de desenvolvimento, que é importante, esses trainees são potenciais, né? São profissionais diferenciados, como o Marco falou, é um atalho, e um atalho que é muito bem suportado ao longo desse tempo. Então, é importante que a gente continue prezando pelo desenvolvimento deles e que eles também possam desempenhar da melhor forma para dar um retorno mais rápido para a organização, que é isso que a gente espera no final do dia dos nossos ex-trainees. Então tem sim um projeto, esse projeto ele é um projeto atrelado a alguma necessidade da área, né, que o trainee precisa entregar. Então pode ser desde um estudo de um novo mercado, um estudo de um cliente, até a revisão de algum processo que tem na área ou até a criação de um processo que essa área tem. O Marco está vivendo isso agora, né? Ele é ex-trainee, tem aí a definição de um projeto,
Então, acho que você pode falar um pouco para eles como é esse processo. Exatamente. A definição do projeto ela não é tão cartesiana assim. Ela é uma necessidade, ela surge de uma necessidade que a área identificou, que às vezes o próprio trainee identificou, mas que conseguiu vender direito para a área, e que eventualmente vai resultar em uma melhora nos processos que são usados habitualmente na área que o trainee foi alocado. Então, assim, normalmente esse projeto ele vai ter um sponsor, que é o diretor ou o superintendente da área. Ele vai ser um projeto que vai ser acordado com o seu diretor, com o seu gestor imediato, ou seja, normalmente um gerente, e ele vai ser acompanhado de perto, mês a mês, para ver o quanto que ele está evoluindo. Então, é um projeto que ele está, de fato, na lupa da empresa. Eu atualmente estou na metade de desenvolvendo o meu projeto, ainda não posso revelar o que ele é, mas quem entrar vai ficar sabendo. E eu sinto e espero que essa seja uma contribuição, pelo menos em parte, de tudo aquilo que a empresa conseguiu me proporcionar durante o período de job rotation. Mas eu entendo que isso é só um pedaço, né? O projeto ele é uma entrega formal, mas ele não, a resposta do trainee à empresa não pode ficar restrita só ao projeto. O projeto ele é simplesmente uma maneira de formalizar uma resposta do trainee a tudo aquilo que ele vivenciou durante aqueles meses de job rotation. Mas, enfim, é só um ponto de partida. Agradecemos a participação de todos. Nós tivemos um pequeno problema técnico na transmissão, mas nos próximos dias nós vamos disponibilizar as imagens no nosso canal do YouTube. Agradeço a participação da Ana Carolina, do Marco. Vocês querem fazer considerações finais dos candidatos? Sim. Queria agradecer a todos que estiveram aqui com a gente durante esse tempo para tirar as dúvidas, que estavam interessados. É super importante que vocês tirem todas as dúvidas que existem com relação ao programa, para que vocês consigam participar do processo seletivo entendendo e conhecendo muito mais a AG. Queria lembrar que as inscrições acabam no dia 31, na próxima segunda-feira, então aqueles que ainda não se inscreveram, ainda dá tempo, entrem no site, traineeag.com.br, traineeag.com, se inscrevam. Eu acho que é um programa muito, muito enriquecedor e eu acho que é uma excelente forma de iniciar a carreira. Pessoal, muito obrigado por terem passado essa meia hora aqui com a gente. Espero que todas as dúvidas tenham sido esclarecidas. E, bom, quando vocês entrarem na empresa, nos procurem e qualquer dúvida que ainda tenha ficado, a gente tira. Boa noite. Tchau, boa noite.